Segundo um funcionário norte-americano, os Estados Unidos devolveram ao governo da Venezuela os 500 milhões de dólares referentes à venda inicial de petróleo. Luciana Tadeu, isso fazia parte já do acordo firmado entre Caracas e Washington? Boa tarde. Boa tarde para você, para o Uribe, para todos que nos acompanham. Esses 500 milhões faziam parte do acordo entre Caracas e Washington. A Venezuela já tinha recebido 300 milhões de dólares e agora, segundo um funcionário do governo norte-americano, afirmou para a agência Reuters, agência de notícias, o resto, então, desse montante do acordo foi destinado à Venezuela. Lembrando que desde os bombardeios à Venezuela, a captura de Nicolás Maduro e o estabelecimento desse diálogo com o governo de Delcy Rodrigues, o governo norte-americano tem controlado, inclusive segundo o secretário de Estado Marco Rubio, tem definido, tem aprovado se está de acordo com o que esses fundos vão ser utilizados. Então, a Venezuela precisa informar os Estados Unidos que aí sim aprova a destinação desses recursos de acordo com a justificativa venezuelana. E, segundo o próprio Marco Rubio, essa participação americana na venda do petróleo venezuelano tem como objetivo estabilizar o país, manter o governo venezuelano em funcionamento e ajudar a população. É importante lembrar que com a retirada desses barris de petróleo da Venezuela por parte dos Estados Unidos, a Venezuela conseguiu retomar a produção que tinha caído de forma muito significativa no final do ano passado devido ao bloqueio realizado pelo próprio governo Donald Trump. Com isso, a Venezuela já não conseguia exportar os seus barris de petróleo e ficou com milhões de barris estocados, tanto em terra como em navios com esse carregamento em águas venezuelanas sem que pudessem sair do país. E agora, com essa retomada da venda de petróleo para os Estados Unidos, inclusive com os Estados Unidos afirmando que vão vender esse petróleo venezuelano, a Venezuela conseguiu retomar a produção e agora, segundo a reforma da lei de hidrocarbonetos, vai abrir a participação para a exploração de petróleo por empresas estrangeiras. Tainá e Uribe. Luciana, vamos falar de Venezuela um pouquinho mais, porque parece que alguns preços por lá diminuíram após a captura de Nicolás Maduro, mesmo com a inflação nas alturas. Por que entraram mais produtos americanos, abriram as fronteiras da Venezuela? Uribe, olha, segundo um economista afirmou para a CNN, isso é efeito inicialmente da própria lei de hidrocarbonetos, essa lei que amplia a abertura da Venezuela para a participação de empresas estrangeiras e também esse fluxo, né, essa injeção de dólares que houve justamente com essa venda de petróleo para os Estados Unidos e pelos Estados Unidos. A CNN pôde constatar que o preço da carne entre 13 e 20 de janeiro caiu cerca de $5 o quilo. O quilo do filé de carne bovina sofreu uma diminuição em uma das principais redes de supermercado do país, uma redução de 35,74% no preço. A CNN também constatou essa tendência em outros produtos, como por exemplo no frango, e afirma que isso, claro, é uma exceção num cotidiano do venezuelano que está muito acostumado a ver, na verdade, os preços aumentarem. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a inflação acumulada de 2005 rondou 270%. Então, é realmente um problema crônico da Venezuela a questão da inflação e agora esse efeito inicial de uma redução significativa dos preços, pelo menos da carne e do frango, mas que o venezuelano ainda está vendo isso com surpresa e ceticismo, porque a Venezuela está tentando encontrar esse caminho de estabilidade, ainda não sabem quais efeitos isso vai ter num longo prazo no dólar. Assim que houve a
captura de Nicolás Maduro, houve um pânico no mercado e uma forte desvalorização do Bolívar, mas depois, nos dias seguintes, também com a apresentação dessa reforma da lei, o Bolívar conseguiu se recuperar mais ou menos ao patamar que estava antes do ataque. E isso a gente está falando, claro, da cotação do dólar paralelo, que é vendido no mercado, né, ilegal, não controlado pelo governo. Mas esse dólar paralelo tem um efeito direto nos preços dos produtos, já que os importadores não conseguem ter acesso ao dólar oficial. Então, os venezuelanos estão pendentes da cotação do dólar e agora a grande expectativa é para ver qual é a continuidade desse processo na Venezuela, dos diálogos com os Estados Unidos, se realmente o país se encaminha para uma estabilidade, para aí sim acreditar de fato nesses preços caindo nessa queda da inflação. Tainá e Uribe.